Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo prescendente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura quinta-feira, que estou aqui mais uma vez para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Quero agradecer a majestade eterna gritante e agradecer os ouvintes, as ovelhas e os cooperadores que têm entrado e me apoiado aqui na minha live. Simplesmente do TikTok, que é toda quinta-feira, estou aqui para se expressar em minha fala. Deixar minha gratidão ao Santo de Israel, por graciosa e viva e santa e gritante oportunidade viável que tem me dado nessa quinta-feira, dia 25 de dezembro. Que Deus abençoe a todos de forma precisa e cordial a vossa vida. Eu quero começar minha live falando um pouquinho sobre o tema oportuno que foi me dado nesta quinta-feira, as maiores lições de Jesus. E o tema oportuno que eu vou falar vai ser: a oração é comunhão com Deus. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguém quiser se colocar em posição. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto e também essa parábola que Jesus citou e falou, que é uma comparação que ele quis se colocar. Eu quero começar aqui o meu texto sobre a oração e comunhão com Deus. Priore a minha fala a dizer a todos que a oração, ela sempre vai ser parte da vida de um cristão. Um cristão autêntico, que é verdadeiro, e uma pessoa que vive orando, mas a oração com propósito e oração com objetivo. A oração é fundamento da colocativa da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Sem a oração, ele não é nada e ninguém, porque a oração é a base do sustento espiritual. A oração, ela sustenta a pessoa e fortalece a pessoa espiritualmente. Aquele fortalecimento que vem de dentro para fora é as buscas que a pessoa busca, se humilha, chora, se derrama diante da presença do Senhor. Então, a oração com propósito e com objetivo é comunhão com Deus, porque Deus age no objetivo e Deus age no propósito que Deus tem na vida desta pessoa. O cristão que não ora, ele perde o azeite e perde a reserva. Ele tem que ter reserva com Deus e tem que ter azeite com o Senhor em oração. A busca é necessária. Quem busca não vai falar que busca, porque a oração ela não é feita para ser falada, mas sim uma comunhão contigo com Deus. Não é tipo de pessoas que ficam falando, eu oro tanto, eu oro assim, não. Ninguém precisa saber a quantidade que você ora. Só precisa saber que você está orando e a oração que você ora é uma oração voltada para o Pai, porque aquele que está em secreto te recompensará. Entro para o meu quarto, fecho a minha porta e o Deus que está em secreto me recompensar do meu clamor favorável que eu estou falando com Deus vivo. Então, a tua oração é uma comunhão, é uma intimidade. Eu só posso sacar se eu tiver crédito com Deus. Se eu não tiver crédito, eu vou sacar o quê? Eu não vou sacar nada, porque eu não tenho crédito. Então, a oração é fortalecimento espiritual e um alimento para que a pessoa se fortaleça. Então, todo cristão tem que orar. A base da oração. Oração com sabedoria, oração com entendimento, oração com graça, oração sabendo levar a sua oração e agradar o coração do Deus vivo de Israel. Então, eu quero começar aqui com um versículo básico que fala sobre o evangelho que escreveu o Dr. Lucas, que foi médico, doutor e formado em medicina, puxou essa profissão do seu pai e também do seu avô, e assim se formou como doutor para curar as pessoas.
Então, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 21, fala bem assim, para a nossa pequena reflexão. Diz assim, então, vírgula, começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, ponto. Por que hoje cumpre hoje cumpre essa escritura em seus ouvidos? Porque a promessa que Deus falou, ele trouxe à tona. Deus, ele prometeu que ia reconciliar com os homens. E esse reconciliar seria através do amor. Enviando Jesus, como está escrito no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3, ao versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna em Jesus. Então ele amou, um amor qual que nem eu e nem você podemos medir, mas o amor que passa todas, que supera tudo e que pode todas as coisas, um amor verdadeiro, não um amor falso. Não um amor que passa a mão, mas um amor que corrige, para que eu possa estar na linha certa e no caminho verdadeiro, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então se cumpre a vinda do Messias no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Nós podemos começar do versículo 16, 17, 18, 19, 20 e 21, que também dá ênfase ao versículo 21 que eu li para vocês. Por quê? Porque Jesus chega no templo, no sábado, e lê um trecho do profeta Isaías. E esse trecho que ele lê, ele fala sobre esse trecho que ele propriamente lê. E esse trecho que ele lê é do profeta Isaías, que dá condição que ele fala que o Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Para profetizar, para me ungiu, para curar, me ungiu, para libertar os cativos e oprimidos de coração, e me ungiu para que eu possa levar a mensagem a quem precisa. Humildes, necessitados de coração. Então, ele simplesmente lê esse trecho e fala dele mesmo, porque ele mesmo é o Messias, que é Rabi Emanuel, o Deus vivo de Israel, em nossas vidas, que veio para nos salvar, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, esse trecho que ele lê, ele diz que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Pátria é cidade, aonde ele nasceu. Ninguém é bem recebido naquele local, na sua própria cidade. Nenhum profeta, porque eles vão criticar. E ele cita até, porventura, colocativo, sobre o verbo que Jesus cita numa colocação, dizendo a respeito sobre esta coluna. Nenhum profeta é bem recebido na sua casa. E nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, que é a sua cidade, aonde porventura ele foi pregar o evangelho, e foi simplesmente naquele local que ele foi chamado, numa sinagoga no sábado, que ele foi apregoar e ler um trecho do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, aonde o nome do Senhor será glorificado, através dessa profecia que se cumpre, que ele lê as escrituras sagradas e lê simplesmente a colocativa das escrituras, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E ele cita simplesmente o provérbio que dizendo para os outros, faça aqui o que você fez na sua terra, faça aqui o que você fez com os outros lá na sua terra, quer dizer, cure aqui, cure lá, cure aqui, cure lá, quer dizer, cura, né, do Espírito Santo de Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado. Então se cumpre esta palavra. Então a oração é fundamental para aqueles que creem e acreditam que o Senhor tem poder para realizar, fazer e operar na vossa vida de forma precisa, santa e gritante e poderosa. Aí eu vou descer um pouquinho aqui sobre a apostila que eu estou tratando essa tarde, o Sermão do Monte, né, que é o Sermão da Montanha, só muda a colocativa e o texto, porventura, e a palavra viável. Ao coração de quem? 5, vírgula. Quando orades, vírgula, não sejas como os hipócritas, vírgula, pois se comprais em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, vírgula, para ser visto pelos homens, ponto. Quer dizer, eles oram para ser visto nas esquinas pelos homens, quer dizer, querendo aplausos e querendo que as pessoas reconheçam a sua oração, que é a oratória formada de clamor. Ele quer que os homens vejam eles orando. E não é para ser assim, ponto. Em verdade vos digo que já
receberam o seu galardão, ponto. Mas tu, vírgula, quando orais, vírgula, entra no teu quarto, vírgula, fechando a porta, foi o que eu citei no início da live, eu comecei, fecha a porta, vírgula. Ore ao teu pai que está em secreto, ponto e vírgula. E tu, pai, vírgula, que vê em secreto, vírgula, te recompensará. O pai recompensará publicamente, ponto. O pai vai recompensar a pessoa que ora em secreto. Abre a porta, entra para o teu quarto, fecha ela e com seu pai em secreto você vai orar. Vai falar com Deus a sua petição, a sua oração, na forma de expressão de fala diante do Deus vivo. Para que o nome dele possa ser glorificado na petição que você está pedindo. Então nós temos que entender que a oração não é para ser vista pelos outros. Não é não. A oração é entre uma intimidade entre mim e aquele que eu estou buscando. Quem é que eu busco e quem é que eu ajoelho e quem é que eu vou simplesmente colocar o meu joelho no chão. Diante de quem? Diante do Espírito Santo, que através dele traz a presença de Jesus na minha vida. E eu vou orar as minhas petições e as minhas necessidades pessoais. Seja ela espiritual, seja ela física, seja na da saúde, seja ela em qualquer área qual que eu preciso e desejo. Seja ela na área de oração, sobre a vida sentimental, uma busca precisa e necessária no momento para que o nome do Senhor possa ser glorificado na minha vida. Então a minha petição, a minha oração, ela é secreta. Por quê? Porque o Pai que está me vendo, ele vai me recompensar. O Pai que está me vendo, ele vai me ver. E recompensará o que eu estou falando com ele. A minha petição será ouvida, respondida e entregue na palma das minhas mãos. Mas aqui no texto, Jesus é bem claro. Orai em secreto com seu Pai. Abre a porta do quarto, fecha, vai lá. Não precisa orar nas esquinas, para que via ser como os filisteus, que simplesmente oravam para ganhar aplausos das pessoas e ganhar simplesmente alguma coisa das pessoas. Jesus disse, em verdade vos digo, que esses aí já receberam o seu galardão, porque os homens já viram eles fazerem. Então aquilo que eu faço, só eu e meu Pai, só o Pai do céu, que é o Deus de Israel, ele que vai me recompensar, não o homem. Porque o homem não pode recompensar. A única coisa que o homem pode fazer é dar um obrigado, um aperto de mão, simplesmente que bonita oratória, que bonito clamor, somente, mas a recompensa devida diante do Pai só vem de um. Só vem de um. De Deus, que pode nos recompensar as nossas petições. Ouvir, responder, atender e entregar. Então, eu quero deixar para a vossa vida esta palavra esta tarde. E desce aqui ponto. Vírgula, orando, vírgula, e não useis de vãs repetições, vírgula, como os gentios, vírgula, que pensa que por muito falar, serão ouvidos, ponto. Quer dizer, os gentios pensam o quê? Gentio é o povo ímpio. Gentio é o povo que não conhece a Deus, né? Porque existe a igreja e existe o gentio. Gentio é o povo que não conhece a Deus, povo ímpio. Ele não tem entendimento quem é Deus. Um dia você foi gentio. Quando você confessa Jesus com sua mão levantada, ele vai entrar no seu coração, você confessou, porque ninguém aceita, a gente confessa Cristo como Salvador da nossa alma e da nossa vida, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Escrito no livro da vida, aí você passa de ser gentil para ser igreja. Igreja é a noiva, comprada pelo sangue do Cordeiro no Calvário da cruz. E muitos têm o entendimento pleno sobre essa palavra, que muitos estão, por conhecimento pleno, a dizer a respeito dessa colocativa, que dentro disso, eles acham que orar muito, há muita oração,
muita oração repetitiva, repetir aquele mesmo clamor que ele fez semana passada. Aquela mesma oratória que ele clamou ontem, ele vai repetir hoje. E fica uma coisa repetitiva no seu vocabulário, na pedição e simplesmente no clamor que faz. E a Bíblia está dizendo bem claro. A Bíblia está afirmando, porque tudo que quer dizer não está dizendo. Então, tudo que quer dizer já está dizendo e já está escrito. Porque o que vai dizer ainda vai ser escrito para ser dito e falado e revelado. E a Bíblia não, já está escrito. Então, nós temos que entender este vocabulário que Jesus quis citar. Não ore em vã repetição. Pingou os gentios, que ora e pensa que orar muitos serão atendidos nas vossas preces, e Deus dará a dádiva. Dádiva é uma bênção coletiva, colocativa, posicionada, e uma colocação de posição para que Deus possa nos entregar esta base de vitória em nossas vidas. Negativo, não senhor e não senhora. Por quê? Porque oração repetitiva, para quê? Deus já ouviu o clamor de ontem. Deus já ouviu o teu choro da madrugada. Deus já ouviu o teu choro de 3 da manhã a 4 da manhã. Deus já viu o seu coração se derramar. Deus já viu sua petição sendo sincera, que sai de dentro para fora. Deus já ouviu. Então Deus ele vai responder o teu clamor. Se você pegar meia hora do seu tempo, todo dia, e todo dia nesta meia hora você fala palavras diferenciadas com Todo-Poderoso, que é o Espírito Consolador, o Espírito Santo, eu tenho certeza que as palavras serão sinceras, verdadeiras, e as palavras serão, porventura, as palavras que agradam o coração do Senhor, Deus vai te responder. Porque não precisa ficar repetindo a oratória, que pensa que por muito falar, quer dizer, muita repetição, muita fala, sem nexo, sem objetivo, sem propósito, sem base, sem colocativa, sem nada, tu serás ouvido. E negativo, não será não. Porque até então a oração ela tem que ser sincera, ela tem que ter rumo, ela tem que ter início, meio e a conclusão. Então você vai se derramar falando que tu vai se derramar diante da presença do Senhor, sabendo como se derramar. Chorando, abrindo o coração para Deus, sendo sincero para o Todo-Poderoso, para que o nome dele possa ser glorificado nas suas petições, porque ele realiza o desejo do vosso coração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vossa vida. Então podemos entender esta colocativa. Então podemos ver que dentro desta base que nós estamos colocando, não é por muito falar que tu serás ouvido. Agora vamos descer aqui. Não. Vós assemelhais, vírgula, pois, vírgula, a eles, ponto e vírgula, porque vosso Pai sabe o que vocês é necessário, vírgula, antes de vós o pedistes. Ponto. Quer dizer, o Pai do céu sabe antes de você pedir, o Pai do céu sabe da tua petição. O Pai do céu sabe o que você vai pedir antes de formar as palavras na sua cabeça e sair pela sua boca, pela sua língua. E você falar, Deus já sabe a tua petição. Mas Deus gosta de ouvir da tua boca o clamor necessário e a sinceridade que vem de dentro para fora. Isso chama comunhão com Deus. Deus gosta de dialogar. Dialogar é conversar com alguém. Ele gosta. Vamos descendo aqui. Portanto, vírgula, vós orareis assim, 2 pontos. Pai nosso, vírgula, que estais nos céus, vírgula, santificado seja o teu nome, ponto e vírgula. Teu nome. Venha o teu reino, quer dizer, venha o teu reino. Venha o teu reino em primeiro lugar, porque veio o teu reino em primeiro lugar, o reino do Pai em primeiro lugar, teu reino, vírgula, seja feita a tua vontade, vírgula, assim na terra como no céu, ponto e vírgula. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ponto e vírgula, perdoar-nos as nossas dívidas, vírgula, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ponto e vírgula.
e não nos deixeis cair em tentação. Ponto e vírgula. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino. Já vi gente falar que o teu é o poder, não é. Teu é o reino. Teu é o reino, não é poder. Teu é o reino. O reino em primeiro lugar. Teu é o reino, vírgula. E o poder vem em segundo. O poder, vírgula. E a glória, vírgula. Para sempre, ponto. Amém. O amém é uma concordância de fechamento, de conclusão, para que a pessoa possa concluir com amém, fechou, concordo, aceito e pronto. Ponto. Aí descendo. Aí podemos ver aqui a oração que Jesus ensinou. Esta oração que Jesus ensina é uma oração poderosa. Uma oração que todos fazem, que todos, porventura, faz esta oratória de forma de expressão. Qual que Jesus ensinou? Porque os seus discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, como devemos orar? Porque não sabemos. Quando Jesus começou a falar da parábola do Sermão do Monte e a parábola sobre a oração e comunhão com Deus. Então ele ensinou: eu ensino vocês estas coisas em verdade, para que vocês aprendam a não fazer o errado, mas sim o certo. E digo para vocês, para que vocês, porventura, lembrem dos meus ensinamentos. Aí Pedro pergunta para o seu Senhor: como devo orar? Aí Jesus vai ensinar ele. Você deve orar assim, como eu disse e como eu falei para a vossa vida, que é o Pai Nosso. A oração domestical, que é a oração que vale para todos. Essa oração vale para todos e todos fazem essa oração. Uns fazem de modo realmente correto, outros fazem de modo que não correto, mas porventura fazem. E a oração também do Salmo 91 é uma oração que todos fazem também. É uma oração favorável à proteção da vida, da casa e da família. E também a oração simplesmente do Salmo 4, que é a oração da noite, que é a oração do descanso, que deito repousa a minha cabeça em meu colchão e durmo. Em certas formas de expressão e certas bíblias, forma de expressar, né, a carta ou as escrituras, vai estar de forma diferenciada a forma de expressão. Então, Jesus ensina os seus discípulos a orar, para falar com o Pai que está no céu. Descendo. Porque, vírgula, se perdoastes aos homens as tuas ofensas, vírgula, também vosso Pai celestial vos perdoará a vossa, ponto e vírgula. Se, vírgula, porém, vírgula, não perdoastes aos homens, vírgula, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas, ponto. Estas passagens, vírgula, Jesus enfatiza a importância das sinceridade e da intimidade da oração, vírgula, instruindo seus seguidores a orar em particular, vírgula, em vez de procurar atenção pública. Ponto. Ele também ensina sobre a natureza de Deus com Pai, amorosa e justo, vírgula, que conheça as necessidades de seus filhos antes mesmo de serem expressa em palavras, ponto. Além disso, vírgula, Jesus apresenta o modelo de oração, conhecido como Pai Nosso, vírgula, que não apenas oferece um perdão para a oração, vírgula, mas também ensina sobre temas essenciais, vírgula, como a santificação do nome de Deus, vírgula, a vinda do seu reino, vírgula, a busca pela vontade de Deus, vírgula, a provisão diária, vírgula, o perdão
dos pecados e a libertação do mal. Ponto. Esses ensinamentos de Jesus sobre oração e comunhão com Deus são fundamentais para prática espiritual dos cristãos e destaca a importância da confissão da humanidade, do perdão e do relacionamento pessoal com Deus. Ponto. Então você pode ver que é uma relação pessoal. Uma relação pessoal. Então Jesus ensina sobre o perdão, ele ensina sobre o amor, ele ensina sobre a misericórdia, ele ensina a oração do reino de Deus, que é o Pai Nosso, ele ensina o amor do filho com o pai e do pai com o filho. Então, ele ensina essas coisas para o discípulo. Ele ensina o perdão. O perdão, ele vai ser bem, não é para quem recebe. É para quem perdoa e abre o coração. Para que o perdão possa fluir e para que o perdão possa ser liberado. Eu não digo de um perdão falso e um perdão mentiroso. Eu digo de um perdão verdadeiro, um perdão único e um perdão que vem de dentro para fora. Porque devemos amar quem nos odeia. Isso é para cristãos. E devemos perdoar quem nos ofende. Porque Jesus mesmo disse isso. Porque o perdão é bíblico. Quando Pedro se aproximou de Jesus, ele disse: quantas vezes eu vou ter que perdoar na minha vida? Aí Jesus disse: não digo para você somente 70, mas 70 vezes 7, olha só. 70 vezes 7. Se você conseguir chegar nessa quantidade de perdão, você chegou um máximo de perdoar, mas não um perdão de boca e um perdão falso, um perdão mentiroso, um perdão que tu perdoa hoje, amanhã tu tá com rancor, tá com mágoa no seu coração. Isso não é perdão. Perdão verdadeiro é você ver a pessoa na rua e você não guardar nada no coração daquela pessoa. Você cumprimentar a pessoa como nada tivesse acontecido. Tu perdoou. Se ela vir te cumprimentar, tu vai apertar a mão. Saudação de paz, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Você não vai mais confiar na pessoa. A convivência, isso aí é uma intimidade, uma relação que, se você quiser, na tua vida, deixar espaço para aceitar a pessoa de novo, é com você. Porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia manda você perdoar de coração. Abrir o perdão, porque falta de perdão traz câncer, traz doença, perde a salvação. Falta de perdão destrói a pessoa por dentro, acaba com a saúde e com o espiritual por dentro da pessoa. Então Jesus ensinou a amar verdadeiro. O que é amor? Amor é o amor verdadeiro, o amor de Cristo, não é o amor do mundo. Que é o amor de traição, o amor de mentira, o amor de prostituição, um amor que nega, um amor que trai, um amor que faz tudo contra a palavra. O amor de Cristo não. O amor de Cristo é sincero, o amor de Cristo é verdadeiro, o amor de Cristo ele é puro. Quem me ama me corrige. Quem me ama vai falar para o meu bem, para o meu próprio bem. Quem me ama vai chamar minha atenção. Jesus ama, mas ele chama a atenção quando é preciso. Quando a pessoa erra, está no pecado, na falha, com a vida desconcertada, ele vai falar. Então o amor é isso. João disse: existe amor em ti, em vosso coração? O coração é meu. Eu abro seu coração se eu quiser. Administro o meu coração se eu quiser. Então, este amor falso, que não tem nada de Deus, isso não é amor de Cristo. Isso é amor
de qualquer coisa, mas tem o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é um amor verdadeiro. E um amor que tem verdades nele. Então, ele ensinou a amar verdadeiramente, não guardar mágoa, perdoar, porque assim como você pede na madrugada ao Pai que está no céu, que é Deus, o Deus vivo de Israel, você clama e você ora, Pai, perdoa meu pecado, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, você não quer que Deus te perdoa? Então por que você não perdoa o seu próximo? Está escrito, se você não perdoa o seu próximo, não tem como Deus te perdoar. Porque o perdão começa com o seu próximo, não é fora do seu próximo. Então nós temos que entender essa colocativa de perdão. Jesus ensinou a ter comunhão com o irmão. Uma comunhão sadia, uma comunhão sincera, uma comunhão verdadeira. Não uma comunhão de falsidade e mentira, de coisas sem colocativa, sem base, sem nexo, sem fundamento. Nós temos que entender, quando ele fala para nós ter comunhão, ninguém é obrigado a conviver com ninguém que não quer. Mas eu tenho a obrigação de perdoar e amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque a convivência é em partes. Se eu quiser abrir a porta, eu abro. Se eu não quiser abrir a porta, eu não abro. Mas o perdão tem que ser. E como é que eu não guardo mágoa? Se eu ver a pessoa que me perdoei no meio da rua, eu não vou virar a cara para ela. Eu vou lá cumprimentar ela, apertar a mão dela e conversar com ela. Eu não vou ter mais a comunhão com a pessoa. Não vou chamar para minha casa para tomar chá, para tomar café. Não vou. Porque eu não vou confiar. Porque quem faz uma pode fazer duas, mas o perdão tem que ser liberado. O perdão verdadeiro, o perdão sincero. Não um perdão de mágoa e um perdão que perdoa hoje, amanhã faz tudo de novo. Um amor que não é amor, que finge que é amor, que não tem bar de amor, que não tem colocativa de amor. É um amor do jeito que ela quer amar. É igual tem gente que serve a Deus do jeito dele, não do jeito que a Bíblia manda. São religiosos que quer servir como os fariseus, religiosos que servem do jeito deles. Do meu modo é assim, o meu modo é assado, eu sirvo a Deus é assim e acabou. Está errado. Tem que servir o Senhor como está escrito, como as Escrituras mandam. Tipo de pessoa assim não é liberta. E tem que ser liberta. Então eu quero deixar para você aqui, para que nós podemos entender. Então Deus, ele ouve, claro que ouve, atende, claro que atende, responde, claro que responde. Mas ele quer muito mais do que isso. Que nós temos que entender. Essa colocativa, que eu quero deixar um texto para a tua vida aqui, vou deixar dois para que você possa entender a minha fala de expressão na vossa vida em Cristo. Né? Para que o nome do Senhor possa ser glorificado na vossa vida. Vamos ver se eu estou sendo coerente nas minhas palavras ou estou sendo, porventura, vulgar em dialeto formal. Né? Para que nós podemos entender. Está aqui no primeira epístola universal do apóstolo João. Primeira epístola universal do apóstolo João. Primeira epístola universal do apóstolo João. Capítulo 2, versículo por caridade divina. 15. Olha o que diz. Não ameis o mundo, vírgula, e nem o que o mundo há, ponto. Se alguém ama o mundo, vírgula, o amor do Pai não está nele. Se a pessoa diz que serve a Deus, o Deus de Israel, serve Jesus, o Messias, o Rabi, o Emanuel, o Cristo que morreu no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, e ama as coisas do mundo, gosta do mundo, das músicas mundanas, das coisas que o mundo oferece, o amor do Pai não está nesta pessoa. Olha só o que diz o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, vírgula, há
com os olhos é o soberba da vida, vírgula, e não é do Pai, não é do Pai, vírgula, mas do mundo, ponto. Eu estou no mundo, os meus pés ainda estão na terra, mas o meu coração não está nas coisas mundanas. É isso que tu tem que entender. Eu não posso amar a Deus e amar o mundo, amar o pecado e amar a luz, amar Satanás e amar a Jesus. Não. Ou eu sirvo a Jesus como é para servir, correto? Ou eu sirvo o inferno e me entrego de corpo e alma. Porque isso não existe. É uma entrega. É uma posição de colocativo. Para que nós podemos entender. Aí para que nós podemos entender esta mensagem, esta palavra. Aí no versículo 17, o mundo passa, vírgula, a sua concupiscência, ponto e vírgula, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ponto. Tudo no mundo passa. Música, peças, música passa, tudo, baby, tudo que o mundo tem para oferecer passa. Mas quem faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre na presença do Altíssimo. Porque Deus está com ele e ele agrada o coração de Jesus. Então eu quero deixar esse texto para que você possa entender a colocação que eu quero deixar para a sua vida. Né, que está na Epístola Universal, né, de João, que é o apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, versículo 16, ênfase ao versículo 17. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lá fala dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Quer conhecer um cristão? Ele tem que ter aquilo que Paulo disse nas cartas de Gálatas. Frutos do Espírito. Caráter de cristão, caráter de homem de Deus, caráter e postura. Fruto do Espírito. Quem tem fruto da carne nunca teve com Jesus. Obedece à carne, porque é uma luta inconstante entre a carne e o Espírito. A carne quer que tu deita porque a carne vem do pó, ela vem da terra, e a carne quer tudo que o mundo tem. Tudo que o mundo tem de pecado para oferecer, a carne gosta, porque a carne vem daqui, e do pó, veio do pó, vai retornar. E aí? O Espírito não, ele veio do Pai. E tudo que o Espírito quer é o Pai. Ele quer orar, ele quer na colocativa, ele quer vigiar, porque vigiar primeiro, né? Vigiar e depois orar. Porque tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Muita oração não quer dizer muita coisa, sem vigilância. Primeiro vigia, fecha a brecha, e depois ora. Para quê? Para você dar condição que a tua oração está, porventura, agradando o coração do Espírito Santo de Deus, agradando o Senhor. Então nós temos que entender. Então tudo que está no mundo vai passar, é passageiro. Festas, bebedice, prostituição. Pecado é bom? É. Mas a consequência do pecado é o quê? A morte. Paulo escreveu nas cartas de porventura, quando Paulo escreve nas cartas romanas, Paulo é bem sincero quando ele fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado tem preço. O salário do pecado é a morte sem Jesus, a morte sem Cristo, né? É o salário. Você trabalhou no pecado, no final das contas, o teu salário vai ser o quê? A morte, sem salvação. Porque o pecado mata a matéria física, ainda mata o espiritual. Acaba com os dois. Mas quem tem Cristo tem a vida eterna. Em quem? Em Cristo, o Messias Jesus, o Cordeiro vivo, a vida eterna. Quem anda certo, quem anda do jeito que ele quer e anda da forma que ele quer, que agrada o coração do Senhor. Então tem outro texto que eu quero deixar para a sua vida aqui, né? Então nós temos que liberar o perdão, né, para nós sentir leve, né, leve, suave, para que nós podemos entender. Aí podemos entender aqui. Eu vou descer aqui mais um pouquinho, para que nós entendamos essa fala formal que eu estou dizendo para a vossa vida em Cristo Jesus. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
Primeiramente, eu quero deixar para a sua vida aqui a oração. Vamos lá na explicação da oração. A oração é a oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã viva, sendo meio pelo qual o servo se comunica com Deus. Ponto. Quer dizer, você vai falar com Deus, conversar com Deus. Através da oração viva, expressamente, nossa adoração viva, confessamos nossos pecados, vírgula. Agradecemos pelas bênçãos recebidas e intercedemos por nossas necessidades e pelas dos outros. Ponto. Aí podemos ver qual é o significado de ter comunhão com Deus, ponto de interrogação. Viver em comunhão com Deus é um relacionamento íntimo e profundo com o Criador vivo e um estado de união e conexão que transcende as barreiras físicas e temporais em que vivemos neste mundo. Ponto. Aí vamos descer mais um pouquinho para nós entrar numa compreensão pacífica. Por meio da parábolas, vírgula, de Jesus contava histórias que revela a verdade sobre o reino de Deus, vírgula, ao comum, quer dizer, ao mesmo tempo, vírgula, desafiava as visões do mundo comum de muitos daqueles a que ele fala, ponto. Assim como Jesus se dirigiu à multidão anos atrás, vírgula, ele fala a todos nós hoje, vírgula, desafiando-nos abrir o coração para a sua mensagem, ponto, para a mensagem, viu? Aí vamos aqui. Qual o verdadeiro significado das parábolas, ponto de interrogação. As parábolas, quer dizer, as palavras parábolas grego, significa literalmente acompanhar, ponto. Parábolas, vírgula, portanto, vírgula, era contos narrados por Jesus para acompanhar seus ouvidos e ensinar uma importância verdadeira espiritual, ponto. Descendo aqui abaixo. O que significa as parábolas que Jesus falava, ponto de interrogação. Jesus contou parábolas, vírgula, ou histórias, vírgula, referindo-se a coisas que as pessoas conheciam bem, que seria comparando-os as umas verdades espirituais, ponto. Ele comparava uma coisa com outra, comparando com as verdades espirituais, ponto. Descendo, qual é a mensagem principal das parábolas, ponto de interrogação. As parábolas sobre o reino revelam como Deus governa, vírgula, como ser humano deve responder ao seu chamado e quais são as características daqueles que o seguem, ponto. Aí podemos descer aqui. E eu quero dar para você mais um, né, para que nós podemos entrar numa explicação notória e verdadeira. Mais um. Vamos lá. Essa aqui será um pouco mais longa, mas vai dar certo. O Sermão da Montanha, do Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 7, é o discurso mais longo de Jesus, vírgula, um guia essencial para o reino de Deus, vírgula, focando na verdadeira justiça e discurso mais longo de Jesus, vírgula, um guia essencial para o reino de Deus, vírgula, focando na verdadeira justiça que vem do coração, vírgula, não apenas da lei externa, ponto. Ele ensina sobre as bem-aventuranças, né? Felicidades em ser humano, que é aventurança e felicidade em ser
humilde, vírgula, e misericordioso, vírgula. O chamou e chamado para ser sal e luz, vírgula. A interpretação elevada da lei, amor aos inimigos, vírgula, não aos adúlteros, vírgula. A oração é jejum como motivação correta, vírgula, e não se preocupe com os bens materiais. É a importância de praticar a palavra de Deus a palavra de Deus é construir sobre a rocha para ter uma vida sólida, ponto. É um convite à contração cristã, mostrando como viver cada dia, característica de Deus neste mundo a cada dia, ponto. Aí descemos aqui. As bem-aventuranças. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 3, ênfase ao versículo 12, 2 pontos. Define a verdadeira felicidade, vírgula, não baseada em status, vírgula, mas em humildade, vírgula, luto, vírgula, misericórdia, vírgula, pureza de coração, vírgula, pacificadores, vírgula, e que tem fome, sede de justiça, ponto. Descendo. Sal da terra e luz do mundo. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 17, ênfase ao versículo 48, 2 pontos. Jesus não veio abolir a lei, vírgula, mas cumpri-la. E ambos abri-la vírgula, mostrando que intenções como ódio ou luxúria são tão sérios quanto as ações, ponto, que as pessoas cometem. Descendo. Práticas espirituais com a motivação certa. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo por caridade divina 6, versículo 1, ênfase ao versículo 18, 2 pontos. Ensina a dar esmolas, vírgula, orar a oração do Pai Nosso e jejum, sem hipocrisia, vírgula, para Deus, vírgula, e não para explicação, ponto. Quer dizer, pessoa que fica dando as coisas explicando demais. Eu fiz isso com fulano. Eu ajudei ciclano. Porque eu fiz uma compra para fulano que foi R$1.000. Porque eu dei um terno para ciclano. Eu paguei a conta de luz para fulano. Porque eu estendi a mão e fulano está hoje aí por minha causa. Está se explicando demais. O que tu dá com a mão, a outra não precisa saber que tu deu. Acabou. Deu. É de coração? Acabou. O que tu fez, a recompensa vem de Deus, não do homem. O que tu faz para alguém, Deus vai recompensar você. Se você fez de coração, fez sincero, fez ventura voltado para a vontade do Senhor, acabou. Ele vai te recompensar, né, o que você faz. Agora tem gente que fica dando e fica falando, né? Dê com a direita que a esquerda não sabe. Acabou. Então eu não tenho o que falar. Quer dizer, fica lá, fica na sua e Deus irá te recompensar. Deus irá te honrar pelo feito ato sincero, né, que você fez para aquela pessoa que está passando um momento difícil na vida dela. Amém? Então é isso que ele quis dizer na explicação correta. Descendo. Confiança em Deus. Evangelho de Mateus, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 25, ênfase ao versículo 34, 2 pontos. Não se preocupe essencialmente com necessidades materiais, vírgula, mas busque primeiro o reino de Deus, ponto, e a sua justiça. Então, primeiro o reino do Pai, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não se preocupeis no dia da manhã, porque o dia da manhã, vírgula, cuida de si mesmo. Então não é para se preocupar, porque é ele que recompensa. Descendo. Julgar os outros. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 1, ênfase ao versículo 5, 2 pontos. Tirai a trave do próprio olho antes de julgar o irmão, ponto. Que coincidência.
Tem gente que julga as pessoas. Às vezes o irmão só tá com, só tá com um cisquinho. Só coisinha, cisquinho no olho. Tão fácil para ser removido, tão fácil para ser tirado. E o outro tá com a trave atravessada no olho. O cara é cego, cego, cego de tudo. E o outro só tá com só com cisco no olho. E fica julgando, julgando. Para, irmão. Para com isso. Para com essas coisas. Para. Primeiro você vê a sua vida. Rever sua vida, primeiro. Para depois tu querer rever a vida dos outros. Deus, o Deus vivo de Israel, deu uma vida para cada um cuidar dela. Pregar o evangelho é uma coisa. Você falar do evangelho é uma coisa. Citar o evangelho, pregar o evangelho, falar a verdade é uma coisa. O que está dentro das escrituras. Então nós temos que entender essa colocativa. A pessoa está com a trave gigante no olho e está preocupada no cisquinho no olho do irmão. Uma coisa mínima, até sem fundamento. Muitas vezes tu olha assim, Deus tem misericórdia de certa pessoa. E a pessoa preocupada, e apontando, e julgando, e arrotando uma santidade, igual os fariseus faziam, que nunca existiu e que não tem colocativa. Para, olhe para ti primeiro, tire a trave dos teus olhos, para enxergar espiritualmente, para depois tu ver o do seu irmão, e dentro da palavra entrar numa exortação bíblica, para botar seu irmão no caminho que deve andar, ensinar ele a verdade, que leva ao céu e ao caminho de Jesus. Não existe outro caminho. Jesus se nomeou, ele mesmo se nomeou, lá no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, Jesus se nomeou, dizendo, eu sou. E ali esse nome ele está se nomeando. Porque ninguém pode falar que é sem ser nada. Então ele está dizendo, eu sou o caminho. Eita glória! A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho para o homem, para o jovem, para o ancião, para a senhora, para o homem maduro, para o homem novo, seguir se não for Jesus, o Cordeiro de Deus. Somente em Jesus você pode chegar a Deus, o Criador. Jesus é a ponte para o Pai. Ele é a ponte para o céu. Quer chegar em Deus? Chegue no Filho. Quer chegar no Pai? Chegue no Filho primeiro, para depois ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, que é o Pai do Messias, Jesus, o Cordeiro Vivo. Então, eu quero deixar bem claro, não existe outra salvação. Só Jesus. Se não for Jesus, não tem outro. Não existe outro. Pode procurar. O único que é mediador entre Deus e os homens é aquele que deu a sua vida para retomá-la de novo e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Descendo aqui. A porta estreita é a fundação sólida. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Versículo 13. ênfase ao versículo 27. 2 pontos. O caminho do reino é mais difícil, vírgula. Ouve, pratica as palavras de Jesus, constituiu a vida sobre a rocha, vírgula. Não sabe arear, ponto. Então, o único que pode servir Jesus é uma escolha, é uma decisão. Jesus não força a barra com seu ninguém. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, eu entrarei, vírgula, cearei com ele e ele ceará comigo. É um convite para acesso direto ao coração de quem acredita. Não. Ele não força a barra,
Ele não obriga ninguém a nada. Quem quer é salvo, é liberto. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Se crê e for batizado, está salvo. Então, se eu creio, tá bom? O homem só tem que crer, acreditar, crer, confessar Jesus como Salvador para ter o seu nome no livro da vida. Por que servir Jesus? Para muita gente é difícil, porque tem que abrir mão do pecado e muita gente não quer abrir mão. É uma escolha, é uma decisão. A escolha é minha. Eu que decido o que eu quero da minha vida. Eu que decido se eu quero morar na eternidade com Jesus ou eu quero ir para o fogo eterno. A decisão sempre foi do homem. Escute essa. Sempre foi assim. Se quiseres, se abristes, se dá lugares, se permitistes, é se quiser, se deixar. Não é por obrigação, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Nem por amor, é pelo Espírito. É voluntário, nunca deixou de ser. É eterno, mas é voluntário. É igual amor. Amor não é obrigação, amor é fruto. Amor não é dom, amor é fruto e não é obrigado a amar. É eu que tenho que produzir meu coração, meu caráter, minha forma. Então nós temos que entender. É eu que decido o que eu quero. Sempre foi assim, desde a criação até o fim. Então, quero deixar para a tua vida aí. Por que servir? Porque a decisão, tome a tua cruz e me siga. Quer me seguir? Pega a cruz, porque cruz é sintoma de cristão que sofre. Jesus levou a cruz? Por que nós não vamos ter que levar? Tome a cruz. Quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Tá bom? Segue. É para seguir, é para seguir. Bem? Então tá aí. Vamos lá. Propósito. Revelar os valores do reino de Deus é a verdadeira justiça, vírgula, que é interna e não externa, ponto. Constantes ética do reino com superficialidade do legismos farisesco e do mundo, ponto. Mostrar como viver em fé, independência de Deus, vírgula, guiado pelo Espírito Santo, ponto. Na última, o que Jesus quis dizer com o sermão da montanha, ponto de interrogação. Jonathan Cetro, teólogo, escritor, diz que diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para ser diferentes de todos os demais. Todos os demais. Ponto. Não seja iguais a eles, vírgula. Disse Jesus no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 6, ênfase ao versículo 8, ponto. O reino de Cristo proclamou deve ser uma contracultura, vírgula, expiado todo o conjunto de valores e perdões distintos, ponto. Então eu deixo para a sua vida. Qual é o significado desta parábola? Agora o último que eu quero deixar para a tua vida é 2. Eu quero deixar 2 versículos para que tu entenda a colocativa. Vamos lá. Primeiro eu quero deixar para você livro escrito pelo profeta Samuel, capítulo 12, versículo 23, ênfase ao versículo 25. Vamos lá comigo? No Velho Testamento, ou Velho Testamentário, que dá no mesmo. É a mesma expressão, só muda o vocabulário. Vamos lá.
Primeiro livro do profeta Samuel. Está aqui, vamos ler agora. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 23. ênfase ao versículo 25, por caridade. 12. Versículo 23. Diz assim: quando a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Olha aí, ó. Como eu falei para vocês, primeiro a gente vai vigiar. A vigilância primeiro e depois a oração. Primeiro eu vigio para depois orar. Tem muito cristão aí que ora muito, mas vigia pouco, né? E oração sem vigilância não é oração, né? É simplesmente falta de sabedoria, falta de entendimento bíblico. Olha o versículo 23 de primeiro livro escrito por Samuel, que é 1 Samuel, capítulo 12, versículo por caridade divina 23. Está sendo bem claro. Quando a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, ponto e vírgula, antes, vós ensinais o caminho do bem e direito, ponto. Então você pode ver que longe de mim deixar de orar, porque se eu vigio, mas eu deixo de orar, eu estou pecando. Pessoa que deixa de orar, ela peca. Tem que ter comunhão com Deus, tem que orar, tem que buscar, tem que falar, tem que se derramar, rasgar o coração. Na vigilância e na prudência, porque não adianta mais orar 2, 3, 4, 5, 6 horas e não vigiar. Não vigiou, caiu no pecado, acabou. E não adianta nada também você orar, como eu disse no início, oração repetitiva, aquela oração longa, achando que Deus vai te atender e vai dar porque você está orando longo. Se você pegar meia hora e trancar no teu quarto, fechar tua porta e ser sincero com Deus, acabou. Deus vai ouvir, responder da vitória. Deus quer a sinceridade. Porque tem gente que faz uma volta enorme, não precisa disso não. A Bíblia mesmo fala, as Escrituras, a carta magna, a Bíblia Sagrada mesmo diz, biblicamente falando. Então tá aí, longe de mim deixar de orar. A vigilância e a oração tem que andar junto, amém? Porque a vigilância para não cair em tentação, para que o diabo não te pegue, amém? E para que os dados inflamados não venham e a brecha venha a ser aberta. Vamos descendo. Diz assim, Tiago capítulo 4 agora, né? Tiago capítulo 4, livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo 17. Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17. Antes que eu leia o versículo 17, eu quero ler para você Tiago, capítulo 4, e o versículo 4. Olha só o que diz para quem ama o mundo, para quem ama as coisas do mundo, que é o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado e não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado, mas o pecador ele ama, que é o ser humano. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adulterás,
Adúlteros e adúlteras, vírgula. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade, vírgula, contra Deus? Ponto de exclamação, de interrogação, Portanto, vírgula, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, ponto. Quer ser amigo do mundo? Constitui inimigo do Deus vivo. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Tem conversa não. É a Bíblia que está falando. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz. Uma confirmação do texto anterior um texto anterior do anterior. 17. Aquele, vírgula, pois, vírgula, que sabe, faz o bem e não faz, comete pecado, ponto. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei, por que eu não faço? Eu estou cometendo o quê? Pecado. Eu sei fazer o bem, mas eu não quero fazer o bem. Eu quero fazer o mal, porque o mal apraz aos meus olhos e enche a minha alma. Então eu não quero fazer o bem, eu quero fazer o mal. Então eu estou pecando, porque eu sei que o bem é verdadeiro. E eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando diante do Espírito Santo. E aí? Paulo foi bem sincero quando Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, eu vou lá e faço. Quer dizer, o bem, eu sei fazer o bem, mas eu não faço, eu faço o mal. Aí eu estou pecando. Segundo a Bíblia, eu estou pecando, eu estou errando. Porque eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Eu sei que perdão é bíblico, mas eu não perdoo, eu estou pecando. Eu sei que apregoar o evangelho, os pregadores, apregoar o evangelho e divulgar as boas novas do evangelho, eu não faço, estou pecando. Então, tudo aquilo que eu sei que é e eu não faço por causa da minha ignorância, eu estou pecando. Porque a ignorância, ela é um véu obscuro. Ela é um véu que fecha e tranca e cega o coração e os olhos do homem. Por que o homem não adora a Deus? Por causa do véu obscuro que tem nos seus olhos espirituais. Aí se torna ignorante. A palavra ignorante quer dizer persieis. Persieis é ignorância, porque tudo que eu não conheço eu vou ignorar. Quando eu ignoro algo é porque eu não conheço. Se eu ignoro a Bíblia é porque eu não conheço a Bíblia. Se eu ignoro as Escrituras é porque eu não conheço as Escrituras. Então, aí eu não conheço Deus, eu vou ignorar a vontade salvífica e a vontade permissiva. Eu vou ignorar Jesus, eu vou ignorar o Espírito Santo, eu vou ofender Deus, eu vou falar um bocado de coisa que não é para falar. Por causa do véu obscuro que está nos meus olhos, porque a escama não caiu, eu sou cego espiritual. Então, por isso que na parábola do Monte do Sermão, eu quis trazer para você a explicação, o significado, a posição, a colocativa e a colocação para que você possa aprender a entender na live. Para que você possa ter o conhecimento básico sobre a colocativa. Então, entenda que a Bíblia é bem clara quando ela fala isso. Ela é bem correta quando ela diz isso. Então, perdoa sem esperar perdão, porque o perdão não faz bem para quem recebe, faz bem é para quem tira esse peso do seu coração, da sua alma e do seu ombro. Entendeu? Então tá aí, eu deixei para a sua vida esta live. Se você gostou, deixa o joinha para ajudar o canal do Pastor Josué. Amém? Que Deus possa abençoar todos que entrou. Muita gente aí botou oi, 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 oi. Eu quero agradecer a sua presença aqui na live do TikTok, viu?
Muito obrigado por você ter participado aqui toda quinta-feira aqui no meu canal do TikTok. Que Deus possa abençoar a vossa vida, abençoar a vossa casa, abençoar a vossa família e que Deus possa guardar você sempre, né? Que Deus abençoe sempre todos que disseram oi aí para mim. Que Deus abençoe e aqueles que não disseram, que Deus também possa abençoar de forma precisa a vossa vida em Cristo Jesus. Né? Eu vou encerrar minha live, deixei tudo para a sua vida aí e na próxima quinta-feira, o mesmo horário, né, eu estou aqui. Eu vou começar um pouco mais cedo, vou começar às 15 horas na próxima quinta-feira. Né, na próxima quinta-feira já vai ser 2026. Então terá aí, né? E a próxima live que eu vou fazer vai ser sobre servos. Os servos desinteressados, os servos desinteressados. A próxima live que eu vou fazer vai ser os servos, aqui na quinta-feira, outra quinta-feira que vem agora, os servos desinteressados do reino de Deus. Olha que forte. Então tá aí. Deixei tudo para a sua vida, para que Deus possa te abençoar, amém? A apostila que nós tratamos foi essa aqui, ó. Dá para ver aí, não dá? Foi essa aqui. Para que nós podemos entender essa colocativa aí, em nome de Jesus. Que é as maiores lições de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus os guarde e que Deus possa iluminar sempre a vossa luz em vosso caminho. Na próxima quinta-feira eu te espero, amém? Aqui. Te espero aqui no meu canal do TikTok. Amém? Quinta-feira às 15 horas estou de volta fazendo outra live para abençoar a vossa vida. Na segunda-feira vai ter live lá no meu canal do Facebook, né? Na segunda-feira e na terça-feira. Canal do Facebook, é só botar Josué Guimarães da Rocha, é o meu canal do Facebook. Manda o convite que eu confirmo e te aceito. Toda segunda-feira e terça-feira, a partir das 15 horas, tem live no meu canal. E também no meu canal, Pastor Josué Teologia, canal do YouTube, né? Onde eu faço as lives lá todo sábado. Todo sábado tem live no meu canal, Pastor Josué Teologia, no meu canal do YouTube. Então, você entra lá e abençoa, amém? Porventura live com seu joinha e que Deus vos guarde e vos abençoe. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai para todos. Até porventura na quinta-feira que vem. E sábado eu estou lá no meu canal a partir das 15 horas da tarde, no sábado, às 15 horas, no meu canal, Pastor Josué Teologia. Se inscreva no meu canal lá do YouTube, ajude o canal a crescer. É com a sua ajuda e a ajuda do Deus vivo de Israel que vai crescer o canal das minhas redes sociais. Eu sou pastor presidente de uma igreja, Assembleia de Deus Renovo, qual Deus me confiou em minhas mãos para estar liderando e ensinando a verdadeira palavra que liberta e salva, pão salvífico da palavra do Senhor. Põe água. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.